Perfeito. Recebendo conhecimento. Conhecimento a gente recebe quando a gente para estudar, né? Para se esmerar e para querer de fato conhecer isso, ou conhecer algo. Eu trouxe muito bem como exemplo esses dias que quando começou a namorar, a gente queria ter muito tempo com essa pessoa, né? Não? Fala sério. Tempo de conhecimento, muitas horas. E aí eu tipifiquei aqui algumas horas que quando a gente está namorando, a gente tem por hábito, né? Bom dia. Bom dia. Você acordou, dormiu bem, descansou bem? Aí a pessoa, ai, que bonito, bom dia, cara, descansei. Tô indo pegar o busão. Agora eu tô subindo no carro, colocar a mão no volante. Vou engatar a primeira, segunda. Cheguei. Cheguei no trabalho, cheguei na faculdade. Não, Douglas? A pessoa conta, ela narra o passo a passo. Nossa, você não sabe o que aconteceu. Ganhei um bombom da minha amiga, né? E começa. E aí depois, chegando a hora do almoço, falei aí, bombom provocante, já almoçou? Não, não, meu choquito. Não almocei. Hoje vai ser mais tarde. Não é não? Aí vem a tarde. E aí? Tá com fome? Tô. Queria tanto um pão de mel. Aí daqui a pouco chega um pão de mel. Aí chega a noite, já jantou? Já. Chegou em casa? Já. Então você vê que existe uma narrativa, não é não? Uma narrativa de conhecimento e de passo a passo. Caiu lá da tomada lá. Você puxou aí, filho. E, e o que que é isso? Nada mais é alguém que está deixando o outro na via do conhecimento, né? Isso meio que favorece depois, porque depois essa pessoa chega e fala assim, ah, você gosta disso esse horário, não é? É, porque você já chegou no nível de conhecimento, né? Ela se deixou ser conhecida. Não é não, gente? Sim ou não? A grande questão é, número um, Deus, ele me conhece? Eu converso com ele? Ou eu já acho que ele me conhece e não preciso falar nada, entendeu? Tá entendendo? Por isso que Jesus, quando ele foi orar, ele falou, apresenta-nos o Pai. Por que que Jesus orou assim? Jesus, o Filho de Deus. Só que na terra ele era homem, tá? Ele não era Deus sobre a terra. Por que que ele falou, apresenta-nos o Pai? Por quê? Porque Jesus, mano. Não, eu acho que, sei lá, é seu carregador aí. Então Jesus, ele queria o conhecer, o seu Pai. E nós queremos conhecer aquilo que está na nossa frente, aquilo que nós estamos olhando toda hora. Então, nesse capítulo ele fala recebendo o conhecimento, crescendo espiritualmente. Então, a palavra de Deus é alimento e o cristão só cresce quando é bem alimentado. Esse é o processo. Há, há uma pergunta que raramente se faz no meio de uma igreja, mas que precisa ser respondida com honestidade. Por que tanto cristãos, com tantos anos na fé, e ainda se comportam como recém-espirituais? Aqui está a grande pergunta. Por quê? Porque não chegou nos três tipos de conhecimento. Isso aqui vocês não ouviram, não está no livro. Querem aprender os três tipos de conhecimento?
Bora? Então vamos lá. Caneta, papel e Bíblia aí, bora? Você achou que eu ia ficar só no livro, né? Você que não senta aí, não, você vai ver, pra você aprender. Que hoje você vai sair daqui cuspindo fogo. Falei que hoje, por isso que eu perguntei se você queria que fosse feijoada ou... Sábado geralmente é o dia da feijuca, né? Feijoada, né? Feijoada do Bolinha. Aí você já se torna uma bolinha e sai rolando. Quem conhece a feijoada do Bolinha em São Paulo? Conhece, Edu? Muito bom, tá? Vou levar você e a Carol lá pra conhecer a feijoada do Bolinha, pertinho de casa. Fechou, cá? Vai ser a nossa agenda de sábado, viu? Então, existem três níveis de conhecimento. Deus, ele não quer apenas que você receba a verdade. Ele quer que você viva a verdade, né? A Bíblia fala em João 8:32. Vamos abrir a Bíblia lá? Ó, eu vou sair do livro mesmo, tá? O Espírito Santo tá me conduzindo aqui a falar o que está dentro do meu coração aqui. Tem tudo a ver com o livro, mas não vou tocar muito no livro, não. Pode ser? Posso te dar um outro alimento que vai ser complemento do livro? Você me permite? A Bíblia fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É um texto muito conhecido. A pergunta é: quem conhece a verdade? Hã? Amém? Conhecemos a verdade? A verdade é Cristo, não é não? Se a verdade é Cristo, por que que eu ainda estou catando cavaco? Hã? Se a Bíblia fala, João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. A pergunta é, por que que você não foi liberto ainda? Por que que eu não fui liberto ainda? Por que que a gente está caindo nos mesmos erros às vezes? Por que que a gente está cometendo as mesmas gafes? Alô, você está aqui? Por que que eu estou inconstante ainda? Eu não consigo manter a constância. Por que que eu não consigo ler o livro, sendo que eu coloquei que eu preciso, como meta, ler o livro? Por que que eu não consigo orar ainda? Se eu conhecia essa verdade. Essa verdade é tão real como um casamento, como um namoro. Por que que eu não me entreguei a esse casamento, a esse namoro? Por que que eu falo com o cônjuge 3 vezes por dia? Com o namorado, quando eu comecei a namorar, me relacionar com aquela pessoa, eu fiquei dando a minha vida, o meu tempo, o meu tudo para aquela pessoa e confio que há de mais precioso na minha vida, que sou eu, não é verdade? Você é a maior preciosidade. Não são as coisas, não é o dinheiro, não é a profissão. Deus não quer saber da sua profissão. Deus ele quer saber do seu coração. Então, quando ele senta comigo, com você, ele está perguntando como você está, meu filho. Aonde você estava? Então, quando Deus ele nos encontra todo dia, ele só pergunta aonde você está. Assim como ele chegou para Adão, aonde tu estás? Aonde você estava quando Eva foi enganada pela serpente? Alô, você está aqui? Então Deus está mostrando para nós que existe uma verdade que nós temos que possuí-la, para que de fato nós possamos juntos alcançar esse lugar que Ele tem para nós de um crescimento e de um entendimento diferente, melhor, maior, a qual Ele dá aos seus filhos. Então
esses três níveis de conhecimento, onde eu vou entrar com você agora, está 100% envolvido naquilo que Jesus ele falou que o meu povo, através do profeta Oséias, está perecendo ou perece por falta de conhecimento. Oséias, capítulo 4, versículo 6, a Bíblia fala assim, ó, o meu povo foi destruído. Quem que foi destruído? Quem que já foi destruído das suas emoções? Quem que já foi destruído no seu entendimento? Quem que já foi destruído e dilacerado o coração por decepções? Quem já passou por isso? Todo mundo. E o que representa a verdade? O que me faz entender essa verdade? E o que faz eu viver essa verdade? São três níveis. Primeiro, o que me apresenta, o que me faz entender, e o terceiro, o que me faz viver. Então, o que eu tenho visto aqui é que nós temos sido apresentado e alcançado o segundo nível, que é entender. Você está entendendo, sim ou não, o que está acontecendo aqui? Cada livro, cada capítulo. Você está começando a entender. Bruno, e viver é o próximo estágio. Porque o estágio de viver requer morrer. Porque se eu não morro, eu não vivo. Por que que a Bíblia tipifica a palavra como uma semente? Porque uma semente, quando ela é plantada na terra, ela tem que passar pelo processo da morte. Por isso que Jesus falou: aquele que quer me seguir, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. O que que ele disse? Morra e segue. Ele não falou, continue de qualquer jeito e me siga. Ele falou, não, é necessário você passar pelas três fases, que é um Jesus ser apresentado, um Jesus que me faz entender a palavra através de um grupo de pessoas, e depois eu começo a viver porque eu sou invadido por aquele entendimento. Então, anote, o nível é gnosco, Gnosco, gnosco. O gnosco está em João capítulo 8, 32. Que o gnosco é o nível de conhecimento. Então, o gnosco, ele me apresenta a verdade. Essa, essa palavra gnosco é no grego, tá? Está no grego. Estou gastando hoje, viu? Minha teologia. Então, tipificando para você entender. Nós ganhamos um celular iPhone, beleza? E quando eu ganho esse celular iPhone, me entrega uma caixa lacrada, beleza? Esse é o nível gnosco. O nível gnosco é aquela caixa daquele celular e o lacre intacto. Fechou? Então, a palavra gnosco significa chegar a saber, tomar conhecimento, vir a conhecer. É sobre isso. Vou repetir o significado de gnosco para você escrever. Chegar a saber. Significado da palavra gnosco. Tomar conhecimento. E três, vir a conhecer. Chegou a caixa na minha mão. Eu sei que aquilo é um celular, mas está fechado e lacrado.
Beleza? E o que o gnosco fez? O gnosco me fez conhecer Jesus quando eu fui numa igreja. O gnosco, ele me fez ouvir o evangelho, descobrir a salvação, sair das trevas e entrar no reino do Filho do seu amor. Ser transportado para Jesus. Ser transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. O problema do gnosco está em Romanos 1:21, que, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Gnosco é um conhecimento inicial, mas, porém, ainda superficial. Fechou? Estou bem didático hoje, tá vendo? Estou mestre hoje. Isso aqui é uma unção de mestre, para você entender. Então, eu ganhei um presente, um iPhone fechado lacrado. O que é isso? Quando eu ganhei um presente, eu me converti. Conversão. Cheguei no primeiro dia. Beleza? Mas eu não abri o presente. Por quê? Porque eu não desfruto daquilo que eu recebi. É o nível um. O que é um crente gnosco? É uma pessoa que está parada no gnosco, e eu vou dizer para você as características dessa pessoa parada no gnosco, que é, vive de emoção. Ela vive de culto em culto. Alô, Luciano, você está aqui? Eu queria que vocês abrissem a câmera para quem pode, por favor, e concentrasse e anotasse isso aqui que vai te salvar lá na frente. Uma pessoa que não tem profundidade, que não conhece em uma totalidade, que não tem profundidade, que conhece versículos bíblicos, mas não vive. Alô? Tem alguém aqui? Tem alguém que conhece versículos bíblicos, mas viver é outra coisa? É, eu sei que é. E é guiados pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. Você falou, você falou assim comigo. Ah, acabou meu dia. Tô de maus. Ah, Jesus, você não fez o que eu quis, então eu tô de mal de você. Você não me deu uma casa, então tô de mal. Você não me deu um carro, você não curou meu filho, você não fez isso, você não fez isso. Eu não vou mais entrar naquela igreja. Você viu, pastor? Hum. Você viu, padre? Hum. Bem-vindo ao mundo gnosco. Anote isso aqui. O gnosco tira você do mundo, mas não necessariamente tira o mundo de dentro de você. Conhecimento superficial produz um cristão superficial. Qual é a leitura que você tem de muitas pessoas que estão aqui caminhando comigo? Você era uma pessoa superficial nas escrituras. Porém, você cresceu. Sim ou não? Eu tenho visto frutos em todos que têm participado de muitos meses para cá. Os novos, ainda não, porque é novo. Porque para ver fruto tem que esperar um tempo, né? Tem que esperar as 4 estações para você ver de fato se ficou ou se não ficou, não é não? Porque está aqui, quando tudo tá bem, hahaha, beleza. Agora, quando você for começar a ser apertado e chegar a preguiça de acordar, como que vai ser? Então, Deus não quer apenas que você saiba que recebeu algo, Ele quer que você descubra o que recebeu.
Como eu descubro? Fazendo o que está fazendo agora. Acordando cedo, se sacrificando, com sono, rolando, com o travesseiro na cara. Está aqui. Mas todo mundo está aqui? Não, só 17. Mas o chamado foi para todos? Todo mundo estava no mesmo canal? Sim ou não? Todo mundo estava no mesmo grupo? Sim ou não? Mas todo mundo quer conhecimento? Sim ou não? Tá vendo? Nível gnóstico. Isso não vai me salvar. Isso vai te salvar no tempo da dificuldade. Não sou eu, não. Você vai precisar acessar algo que você não tem. Como que você vai acessar aquilo que você não sabe que tem? Na verdade, prioridades. Como bem falou a Carol. Prioridades. Só que a Bíblia fala, na minha angústia, eu clamei ao Senhor, e ele me ouviu e me tirou da escuridão. Só que na angústia, quem que nós clamamos? Não sei. Na dificuldade, quem que nós clamamos? Não sei. Tem pessoas que acham que é o dinheiro que vai tirar elas da dificuldade. Tudo bem. Faça um pacto com Satanás com uma mão de uma vez logo e pega dinheiro. Nunca foi sobre o dinheiro. Sempre foi o nível de conhecimento que nós carregamos. E se padecemos é porque ainda não conhecemos para poder ser salvo naquela hora, naquele momento e na alma. Porque se alguém chegou no extremo da ansiedade é porque ele não tinha um bom depósito para programar a ansiedade. Entendeu agora? Ou por que que nós precisamos do conhecimento certo? Para poder fazer assim como o meu amigo Edu faz, para fazer a programação certa ou a reprogramação para poder viver uma vida bem-sucedida. Nível 2, EIDO. E-I-D-O. EIDO. A palavra EIDO. Onde está, Bruno, esse EIDO? Esse EIDO está em primeira Coríntios 2:12. 1 Coríntios 2:12. Diz assim: Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Gratuitamente. Para que conheçamos o que por Deus foi dado gratuitamente. O que significa, Bruno, a palavra eido? Anote. Perceber, discernir, compreender e enxergar. Então, o eido me faz reconhecer, ter o conhecimento e reconhecer o que eu recebi. Beleza? Então, o eido, ele abre aquele pacote aquela caixa de celular e pega na mão. Isso está tangível, torna conhecido e palpável. Então, o que o eido faz? Anote isso. O eido, ele faz entender quem eu sou. O eido
ele me faz entender o que eu possuo, o que Cristo conquistou, a minha autoridade em Jesus, a minha identidade em Jesus e a minha herança em Cristo. Vou repetir, beleza? O Eido me faz entender quem eu sou, o que eu possuo, o que Cristo conquistou, minha autoridade, minha identidade e a minha herança. Então eu abro o presente e eu descubro o que Deus me deu. O crente eido, ele sabe que é filho de Deus, que é herdeiro, que possui autoridade, que foi justificado e que existe cura e paz. Todo mundo sabe disso aqui? Todo mundo sabe? Amém. Mas existe um perigo no eido. Quem quer saber do perigo aqui? O perigo do eido. Ele sabe muito, mas vive pouco. Ele tem informação, mas não transformação. Conhece a Bíblia, mas não manifesta a palavra. Saber me faz viver é o eido. Quantas vezes a gente anda em arrogância? Não, eu já sei. Não, eu só faço parte da igreja tal. Uhum. Não, isso aqui é, rapaz, desde menino, desde moleque. Anote uma frase aí, para você entender. Conhecimento não gera transformação, vira apenas informação religiosa. Quer que eu repita a frase? Conhecimento não gera transformação, vira apenas informação religiosa. Próxima frase. Você pode conhecer promessas e ainda viver como escravo. Você ainda pode conhecer promessas e viver como escravo.
Terceiro nível. O terceiro nível, ele não apenas conhece a promessa, mas ele vive a promessa. Esse é o que nós vamos entrar a partir de hoje, para quem não estava nesse nível. Quem quer entrar nesse nível? No terceiro nível de conhecer e viver. Eu vou colocar aqui no chat para você escrever da maneira certa. Epignosis. Está no chat. O epignosis é o conhecimento que me faz desfrutar o que recebi. É o conhecimento aonde eu, número um, peguei o celular. Número dois, eu abri o celular. Número três, eu ligo o celular e mexo em todas as funções. Eu uso toda a capacidade do celular. O que que acontece nesses dias? Alguém que já leu um manual? Hã? Já leu um manual completo? Alguém já leu bula de remédio? Por que não? Ou por que sim? Porque nós queremos fazer sem o entendimento do fabricador. Sim ou não? Alguém já leu o manual do iPhone? Ter o iPhone me faz conhecer o iPhone? Ter a Bíblia me faz conhecer a Bíblia? Tá vendo? Porque para chegar no terceiro nível de conhecimento, eu tenho que fazer o desconfortável. O que não é legalzinho, o que eu não estou afim. Aqui começa o nível que nós temos que entrar. É o conhecimento que me faz desfrutar daquilo que eu recebi. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, olha o que a Bíblia fala. 1 Timóteo, o propósito de Deus na terra é isso aqui. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto, fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios, na fé e na verdade.
Paulo está falando isso. Que Deus, o propósito central do Evangelho, é que Deus deseja que todos os homens, todos, sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E o que que o mundo está tirando de nós? A verdade. Toda hora é um movimento, toda hora é uma conversa, toda hora. Vamos para cá porque aqui está a verdade. Vamos para lá, agora está aqui. Agora é aqui. Sim ou não? Efésios capítulo 1, versículo 17 diz assim: Espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. De quem? De Deus. Quem irá nos levar ao pleno conhecimento de Deus? O Espírito de sabedoria. Quem é o Espírito de sabedoria? O Espírito Santo. Somente o Espírito Santo consegue revelar de maneira plena Deus e Jesus. Somente o Espírito Santo. Então vamos para o significado da palavra epignosis. A palavra epignosis significa conhecimento pleno, profundo, completo, vivido. Está fazendo sentido agora o texto de 1 Timóteo? Deus deseja que todos sejam salvos e chegue a, ao pleno conhecimento da verdade. Conhecimento pleno, conhecimento profundo e conhecimento vivido. Não adianta você falar, conheço a Bíblia, é legal, eu estou lendo. Se você não viver, não que adiantou saber. Paulo, ele fala que era melhor que nós não soubéssemos. Porque se você saber, você vai ser cobrado segundo aquilo que você sabe. O que o epignosis produz? Anote. O que o epignosis produz em nós? Sabe qual é o resultado do epignosis? Maturidade. Estabilidade. Frutificação. Manifestação. Vida prática da palavra. Vou repetir. Maturidade, estabilidade, frutificação, manifestação, vida prática da palavra. Bruno, por que que eu não consegui praticar a palavra até hoje? Porque você não chegou na terceira camada do conhecimento. Epignosis. Então, o exemplo prático é: eu recebi o conhecimento, recebi o pacote daquele celular, eu abri, peguei o celular, abri, instalei o e-mail, estou operando no mais alto nível a capacidade daquele aparelho. Todo mundo tem IA, a maioria trabalha com IA. Agora, se você
Sabe usar é outra coisa. Eu achei que eu sabia de IA. Depois que eu conheci o Edu, eu vi que eu estava lá no primeiro conhecimento. Eu estava lá, meu filho, no Gnosco. Eu não estava nem no Eidos, eu estava no Gnosco. Falei, cara, eu sou ignorante mesmo. O Edu me deu uma sovada de água. Eu falei, meu Deus do céu. Errais por não conhecer as escrituras nem o poder da IA, nem diz a Bíblia. Segundo segundo a Edu 5:10. Entendeu? Errais por não conhecer as escrituras e nem a IA. Aí eu vi, meu irmão, que eu estou no Gnosco. Tá instalado no meu celular, tá instalado aqui no computador. Aí eu falei, rapaz, que ignorância. Então, o Epignosis, ele produz tudo isso que eu trouxe para você, mas me faz desfrutar, abrir, mexer no celular e chegar na totalidade. Como é um crente epignosis? Quer saber? Bora. Vive pela palavra. Não depende das emoções. Eita, velho, esse aqui, meu Deus. Aí apertou, viu? Descansa em Deus. Se apropria das promessas e produz fruto. Quando o capítulo falou de conhecimento, eu falei, não tem como eu não dar aquele conteúdo que eu dei, que eu estudei em 2022, esse conteúdo. Falei, meu Deus, aquele conteúdo é sensacional. Eu fui revisar, eu falei, não tem como. O capítulo já ensinou por si mesmo, eu preciso fazer aquilo que mudou a minha vida lá atrás, quando eu entendi esses 3 níveis de conhecimento. Legal, Edu? Você gostou? Diferente, né? Isso serve para tudo, para todas as áreas. Então, anote aí. O epignosis transforma promessa em manifestação. Entendeu? Promessa em manifestação. Você não vence porque ouviu. Você vence porque você se tornou o que ouviu. Meu Deus. Você tá aqui? Rapaz, isso aqui dá uma conferência, fala sério. Isso aqui tinha que ter uma conferência disso aqui. Você não vence porque ouviu. Você vence porque se tornou aquilo que ouviu. Fez sentido? Qual o problema? Que a IA te dá uma camada, só que não te dá prática. O culto te faz ouvir a palavra, sim ou não? Vídeo no YouTube te faz ouvir
não é? É. Só que você não vence porque você ouviu. Você vai só conseguir vencer se você se tornar o que você ouviu. Porque senão, você está em uma camada muito superficial. Você está aqui? Faz sentido, sim ou não? Hum? Quer que eu continue? Que eu encerre? Você aguenta mais 3 níveis aí que vai complementar esse? Hã? Você achou que ia acabar, é? Agora que vai começar, eu só coloquei a base, né, Edu? Você viu que tá bom, né? Agora é pros labareda de fogo. Se não tiver uma reação na tela aí, eu nem continuo. Coloca, dá uma reação aí na tela, faça alguma coisa. Vai, dá uma ajeitada na cadeira aí. Isso, eu quero toda a tela aí com fogo aí, ó, com os labareda. Vocês são os labaredas de fogo, os garganta de vulcão, os dentes de brasa. Ah lá, o único que pegou, ficou tocha viva foi o Marcos. Marcos com a tocha viva. Ei, você sentar aqui e me ouvir, não é evidência que você vai estar vivendo. É o que você está fazendo com o que você está ouvindo. Aí a gente conversa depois. Porque uma árvore, ela não precisa falar que tem fruto e gritar para as pessoas a perceber. Não precisa. É só você parar, olhar e falar, aham, já vi. Sim ou não? Não é verdade? Aquela tem fruto, tem, eu vi. É uma manga, toma uma pedrada. Pum, vou comer. Ah, não, aquela só dá sombra. Vou entrar embaixo dela e vou tomar um tererezinho. Ou uma Coca-Cola, não sei. Não é verdade? A pergunta é, quem olha pra você, vê o quê? Vê uma galha seca, virada num trem? Vê fruto? Vê sombra? Vê o quê? Não sei. Pense. Agora a gente vai entrar em 3 níveis de maturidade. Quem quer entrar no nível de maturidade? Como nunca nesses dias. Bom dia! Já Bom tá dia, mais do que na Jandir. hora. Ó, está aqui já o café prontinho, tá? Eu vou colocar os 3 níveis aqui na tela. Na tela, Milton! Népios. Uios. Uios. Anote. Nível 1. 3 níveis de maturidade, amigo. Vou entrar agora. Pode ficar à vontade. A casa é sua. Nós deixamos ela para você. Vem aqui, dá um oi. Dá um oi. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Minha irmã, gente. Bom dia. Joy Menezes. A braba que nasceu em Beverly Hills, em Nova Jersey. Te amo, viu, mano? Ó. Ah, ninguém tem pijama aqui. Ainda bem que não é de frou, né? Tô brincando. É, boa. Então, 3 níveis de maturidade, gente. Bora, que isso vai servir para mim também. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, o primeiro nível chama téknos, no grego. E o que é? Onde está isso? Em João, capítulo 1, versículo 12. João 1, 12. Olha o que a Bíblia fala. A Bíblia fala, João, capítulo 1, versículo 12. Bora lá.
Ai, ai. Mas todos os receberam. Todos, a todos o quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que é filho? Tá? Filho é aquele que nasceu, um novo convertido, descobriu que pertence a um pai. Beleza? Então, esse é o nível um diante dessa maturidade. E esse nível que Deus tem nos mostrado que nós temos que entrar de maturidade. Que é o nível de saber quem é Cristo, de não ficar sendo mais levado por todo vento de doutrina. A questão aqui é quem você está ouvindo para poder gerar maturidade em você. O seu cônjuge não, que eu sei. Quem? Porque você acha que maturidade vem da onde? Maturidade vem de um esforço, vem de uma dedicação, vem de um confronto. Sim ou não? Oi? Bora, gente. É fácil? É fácil adquirir maturidade? Não é verdade? Porque maturidade é de fato sair do imaturo de uma fruta verde, de algo que não está pronto. O imaturo não está pronto. Sim ou não? Qual é o problema? Que nós estamos imaturos dentro de um casamento. Por isso que nós padecemos dentro daquele casamento. Nós estamos imaturos na empresa. Por isso que dá choque. Às vezes tem uma imaturidade com o seu patrão. E essa maturidade é saber que eu sou herdeiro em Cristo. Aqui é o primeiro nível. O nível que eu entendo que eu sou filho de Deus. Filho. É uma maturidade de entender que eu sou filho dele. Tá bom? Aqui é o ponto que a gente precisa crescer a partir de hoje e se desenvolver, que é o técnicos. Agora, o népios, que é o 2, está em Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Gálatas 4:1. Gálatas 4:1 diz. Opa, ninguém leu a Bíblia hoje aí? Lê a Bíblia aí alguém, vai. Bora, Gálatas 4:1. Quem vai Ah, ler? Bora. 4:1 é? Isso.
Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja melhor, ainda que seja senhor de tudo. Boa. Olha como é sério isso aqui. Não sei se você já pararam para estudar esse texto. A Bíblia fala que quando o herdeiro é menino, nada difere de um escravo. Você sabe o que que é isso? É que quando eu e você não chegamos no conhecimento de Cristo, eu sou um escravo. Porque eu sou dono de tudo, mas eu convivo com uma pessoa imatura, sendo vítima, não concordando com as pessoas, não concordando com as instituições. Ah, eu acho assim, eu acho assado, eu acho não sei o que lá. Você sempre vai achando e nunca vai fazendo nada. Se seu achismo produzisse fruto, eu estaria feliz. Só que tudo que nós achamos não produziu nada, você já percebeu? A gente fica achando as coisas. Eu acho isso, eu acho aquilo. Então, aqui, o Népios é um bebê. Um bebê que bebe, tem tudo, tem direito a ser um herdeiro de tudo, mas é uma criança que está sobre tutores e que não difere de escravo, mesmo sendo herdeiro de tudo. Tem muito crente vivendo nesse nível. Criança acha que está pronto. Deus é quem diz quem está pronto. Não adianta ter título de rei e não reinar. Criança é guiada por sentidos. Crente imaturo é guiado por circunstâncias. Quantas vezes chega as circunstâncias e eu e você somos afetados? Aconteceu um problema, nossa, acabou meu dia. Acon- acabou. Não somos levados pelas circunstâncias. Então, a imaturidade tem seguido hoje homens e mulheres de todas as idades. Não é sobre idade, é sobre comportamento. Terceiro nível, que é ruios. Ruios é uma pessoa madura, que são guiados pela palavra e pelo Espírito. Quem que quer ser guiado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus? Eu quero. Esse é o nível que eu quero chegar. Filhos maduros são guiados pelo Espírito Santo. Essa palavra guiar aqui significa pegar pelo braço e levar ao destino final em segurança. O Espírito Santo, ele quer pegar o nosso braço e nos levar até o final em segurança. Só que quando a gente toma dele, aí dá ruim. Aí a gente vai pelas necessidades, vai pelas incertezas, vai pelo a busca incessante pelas riquezas e daqui a pouco, pum, colocou os pés pelas mãos. Romanos 8:10. Romanos 8:10. Diz assim: Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida e por causa da justiça. E se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu espírito que em vós habita. Meu Deus, olha que maravilhoso esse texto. Ele está dizendo: olha, o mesmo Espírito que habitou e ressuscitou Jesus, ei, ele está em você.
Ele vivificará você. Ele ressuscitará você. Ele tem o poder de mudar a sua vida por completo. Não conta gotas. Ele tem a capacidade de mudar a sua sorte, de você se tornar uma pessoa irreconhecível diante das pessoas. Primeiro, diante dos da sua casa, automaticamente isso vai acontecer no externo. Porque esse mesmo espírito, ele não faz reboco, ele cria tudo novo, ele refaz tudo novo. Ele não é remendo. O Espírito Santo em nós, ele não dá uma remendada em nós, não. Ele muda por completo as nossas vidas. Jeremias 29:11. Olha o que a Bíblia fala. Isso é bom. Falei que vocês iam abrir a Bíblia. Olha como que o Espírito Santo é. Olha que como Deus é nesse nível de uma pessoa madura. Olha o que ele fala. Olha o que Jeremias fala, capítulo 29, versículo 11. Ele fala assim, ó. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de pau ou de paz e não de mal. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Cara, só um Deus bondoso faz isso por alguém. Ele fala: ei, eu bem sei os pensamentos que tem ao seu respeito. Não são pensamentos de alguém que se decepcionou com você porque você não faz o que ele quer. Ei, a bondade de Deus é imutável. Você não consegue mudar a bondade de Deus. Mesmo que você erre, Deus não vai alterar com você. Deus não é o seu pai carnal, o seu pai físico, que você fez algo que ele não queria, ele te rejeitou. Não. A bondade dele é imutável. E o que ele está falando, Jeremias, ele está dizendo assim: olha, eu bem sei aos pensamentos que tem a vosso respeito, são pensamentos de paz. Eu quero te dar paz em meio à guerra. Eu quero te trazer convicção em meio a dúvidas que o mundo está dando e incertezas que o mundo está querendo colocar em vocês. Então, aí, olha a chave. E aí ele vem no 12. Então me invocareis, e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Ele está falando que é alguém? Não, ele. Ele está falando, olha, invoca-me, e eu vou parar para lhe ouvir. No meio de bilhões e bilhões de pessoas, eu vou parar e vou te ouvir. Às vezes você não consegue a atenção do seu cônjuge, só que dele não. Dele ele está pronto. Ele está pronto para te ouvir. Mas com quem que eu quero falar? Com os humanos. E desconsidera a presença do próprio Deus em mim. Desconsidera o poder da oração. Desconsidero o poder do sobrenatural. Desconsidero aquilo que o Espírito é em mim para ouvir o ruído das pessoas e não a voz do próprio Cristo, parando para me ouvir. Mas quando a gente fala invocar, eu vou pegar aqui a palavra no original. A palavra no original quer dizer o quê? É com a ideia de dirigir-se a uma pessoa ao encontrá-la.
chamar, clamar, citar, ler, gritar. Meu Deus. Que dia que você gritou para falar com o Senhor? Que dia? Que dia que você fez como Zaqueu, que subiu numa árvore e gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Que dia? Ah, eu nem sabia que posso fazer isso. Por isso que você não desfruta. Porque tem momentos que nós temos que gritar para nossa alma silenciar e o espírito entrar com violência. Porque nós temos vivido tempos de muito ruído e de zero voz. Ruído do que o mundo está falando, ruído do que o dinheiro está falando, ruído das tecnologias, ruído de ter que ser para ter para ser. Alô, não é assim não? O dia que eu tiver meu mega relógio, o dia que eu tiver meu mega carro, o dia que eu tiver minha mega casa, e aí? Conquistou, e agora? Qual é o problema? O problema é que a nossa alma quer se apegar às coisas deste mundo e desconsiderar a eternidade. Nós estamos desejando mais as coisas da terra do que da eternidade. A pergunta é: quanto tempo você ora, quanto tempo você trabalha? Isso mostra o quanto tem da eternidade em nós. O reconhecimento da presença. O reconhecimento de saber que antes de invocar alguém para pagar as minhas contas, eu tenho que invocar o próprio Cristo para me dar sabedoria para poder adquirir riquezas e resolver esses problemas na terra. Eu quero clamar o Bradesco, a Caixa, o Nubank, todas as coisas. Porém, eu desconsidero sentar a bunda numa cadeira e gritar: Deus, me mostre o caminho. Alguém já fez isso? Por isso que nada aconteceu? Porque quando ele fala, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que não viu. Porque se tivesse visto, não estava agoniado, angustiado. Aí ele vem dizer que essa palavra invocareis. Aí que eu acho engraçado que quando a gente vê os batedores de tambor da macumba, eles conseguem invocar os vários santos, né? Você sabe por que que eles conseguem invocar vários santos? Eles ficam de jejum uma semana, tomando pinga, eles ficam em cemitério, eles vão pegar sangue de bode, faz o que for para o cão entrar neles. Não é verdade? Se consagra, raspa a cabeça, transa com Satanás, transa com animal, faz o que for. Sim ou não, gente? Bora. Agora, quando eu acho que é para Deus, tem que ser no meu conforto. Quando é para Deus, eu não quero fazer nenhum jejum dia de semana, porque dói minha cabeça. Quando é para Deus, eu acho que ele tem que vir a mim e eu ficar do mesmo jeito. Porque se ele é Deus, ele tem que fazer do meu jeito, não do jeito dele. Ele que tem que se encaixar na minha agenda. Eu não tenho que me encaixar na agenda dele. Porque eu estou ocupado buscando as minhas riquezas. Eu estou ocupado buscando o meu conhecimento. Eu estou ocupado não buscando a maturidade. Por isso que eu, por ser um menino imaturo, quero que ele faça do meu jeito, na minha hora, do jeito que eu quero, na forma que eu quero, e não a que ele quer. Uma boa palavra para um sábado de manhã. E ele fala que invocar, isso aqui é o significado no original da palavra, no grego, no hebraico e no aramaico. Essa palavra invocar, ela continua aqui trazendo alguns pontos importantíssimos. Ele fala gritar, clamar, chamar. Olha o que ele fala: emitir um som alto.
Meu Deus. Quantas vezes nós entramos, passamos na frente de uma igreja, quando as irmãs estavam orando alto, a gente falou assim, pra que gritar? Deus não é surdo. Agora, vamos falar uma coisa? Será que a oração dela funcionou ou nós criticando ela que funcionou? Oi? Alô, você tá aqui? Qual oração funcionou, a dela ou a sua? Quem sou eu para julgar a oração de alguém? Quem sou eu para julgar a pregação de alguém? O maior interesse de Deus não é te agradar, é salvar almas. Se um grito vai salvar alguém, ele vai fazer a pessoa gritar. E você, por criticar, vai estar morto. E aquele, por aceitar o grito, vai estar salvo. Quem sou eu para criticar um grito? Agora, com sinceridade, com humildade. Quem já criticou o povo que falava nas igrejas? Levante a mão. Chegou salvação agora para você e para mim ou não? Pelo menos eles estão fazendo. E a gente? Bora, gente. Tem que se arrepender, não é não, gente? A gente acha que é maduro, mas é tudo menino, criança, julgando tudo e todos, segundo a minha ótica, segundo o meu gosto. Sabor crente. Sabor, né? Que nem diz o Toguro. Não, eu conheço. Não, você é sabor conhece, não conhece. Nós estamos vivendo um sabor evangelho, não um evangelho de verdade. Porque o evangelho não é sobre julgar o próximo, é sobre compreender, respeitar e amar ele. Esse é o evangelho. Olha o que ele fala ainda aqui na palavra invocareis. Eita, gritar, pedir por socorro. Alguém já pediu socorro, Deus? Mas certeza que você falou socorro, pai. Me paga a minha conta? Socorro, mãe, me faz um pix. Socorro, amor. Alô, você tá aqui? Quantos socorros nós pedimos para as pessoas e desconsideramos o próprio Cristo? Hã? Hum? Tá certo. Ele diz proclamar, ler em voz alta. Que dia que você pegou a sua Bíblia e leu em voz alta? Você já fez isso? Se você não fez isso, você já é menino ainda. Você sabia que existe vias de decorar a palavra? Quando você fala, os seus ouvidos começam a ouvir. A sua mente começa a assimilar. E você começa a entender em duas vias de aprendizado: pelo olho e pelos ouvidos. E ainda ouvindo a sua voz. Aprendizado para você, tá bom? Palavra da salvação. Graças a Deus. Mas tem gente que quer fazer um teatro para falar alto. Você não lê a Bíblia alto. Você vai te ajudar. Nada contra o teatro, tem que fazer. Ele diz: invocar para o socorro o nome de Deus. Ler em voz alta. Para si mesmo. Convocar, convidar, requerer, chamar, encarregar, designar e dotar. Nomear. Meu Deus, é maravilhoso. Então, quando eu invocar o Senhor, então, quando eu voltar essa palavra de Jeremias, invocareis. Aí você vai entender o que é invocar o nome do Senhor. Fez sentido? Então, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Pessoas grandes falam de coisas grandes. Pessoas que querem ser grandes têm que andar com pessoas grandes. Simples.
Pessoas pequenas, pessoas pequenas falam de outras pessoas. Tá entendendo? Todo pequeno fala de outra pessoa. Pessoa grande fala de coisas grandes. E os pequenos falam de outras pessoas. Se você está falando de outras pessoas, é porque você é pequeno ainda. Troque as pessoas por coisas grandes. Alô, você está aqui? Pode falar, pode ver, todo pobre fala do outro. Da vizinha, consome Léo Dias, tititi, não é não? Todo pobre fala do outro, não é não? Já viu? Nossa, você viu a Dona Maria? Dona Maria, olha, pô, Dona Maria comprou um sapato novo. Nossa, você viu a filha de Ciclana? Pobre fala de pessoas. Pessoas grandes falam de grandes projetos. Perca tempo falando dos projetos e não de pessoas. Não é verdade? Você quer ver quando uma pessoa é pequena? Chega do lado dela e vê o que ela está falando. Se ela estiver falando de pessoas, sai de perto dela, porque você vai ser a próxima pessoa que ela vai falar. Sério, né? Forte, né, Brasil? Não seja um assassino de reputação. Seja um provedor de seu irmão. Quantas vezes nós estamos sendo um assassino de reputação? Falando de outras pessoas, julgando outras pessoas e não sendo um provedor de reputação. Fale o lado bom das pessoas, que vai dar certo. E anote a frase para encerrar. Enquanto o conhecimento te constrói, a falta do conhecimento te destrói. Palavra da salvação, graças a Deus. Por isso que eu preciso conhecer Cristo, de uma vez por todas. Ou senão os mesmos ciclos se repetem. Vou repetir para você, Douglas. Anota. Enquanto o conhecimento te constrói, a falta de conhecimento te destrói. Então, nós falamos 3 níveis de conhecimento e 3 níveis de maturidade. Amém, Jesus? Aberta a conversação? O que que você extraiu daqui e está levando para você aplicar hoje na sua vida? Compartilhe comigo. Senão eu vou achar que você ficou igual cachorro de caminhão. Já viu cachorrinho de caminhão, não? Você bate aqui, ó, tu feio, fica assim, ó, e vai embora. Ninguém vai falar nada? Eu vou desligar. Um. Eu, Ah, tá. eu achei muito forte quando você disse que você não vence porque ouviu, você vence porque se tornou aquele que ouviu. Então, não necessariamente a gente está aqui no Clube do Livro, ouve você, acorda cedo, todo mundo se sacrifica um pouco, às vezes a gente está um pouco mais cansado, e ouve tudo isso e sai daqui é como se a gente não tivesse ouvido nada. Sai do portão ali, pronto, já estou fazendo tudo errado, já estou falando do outro, já estou fazendo coisas erradas. Então, isso tem que ser forte, porque se a gente está se sacrificando, levantando cedo, deixando de estar fazendo outras coisas para estar aqui ouvindo, tendo a palavra de Deus e não botar isso em prática, é em vão. Não tá levando a sério, né, os dizeres de Deus. Então, isso foi bem forte para mim hoje. É isso. Uau, muito bom.
Muito bom, Lô. Mais alguém? Bom, tô falando Eu pouco amei uma das ultimamente. frases, Droga. perdão, Pode falar, Vitor. eu amei uma das frases que você falou sobre os frutos serem evidentes. Eu acho que isso é algo que a gente às vezes não percebe, mas é extremamente real. Isso daí é fato. Os frutos todo mundo está vendo, gente. Todo fruto é sempre evidente. E eu acho que isso é muito lindo de ter essa consciência. Amei também toda a explanação a respeito dos níveis de maturidade e ainda estou digerindo muito do que foi ensinado. Maravilhoso. Os mestres pira, né? Quando tem alguma coisa assim, né? Os mestres aí. Oi, Só para completar, a gente vai ter que parar de correr, gente, porque tá muito forte. Mas, não sei porque você vai correr na hora do clube. Tinha que ter ficado eu sentado, ia ser sei. melhor. Deixa eu terminar só o Messi. Mas, enfim, é relevante e é rapidinho. É, quando a gente fala de maturidade, veio na minha cabeça quando a gente ora é, o Pai Nosso, que a gente aprendeu a orar com Cristo. E aí a gente fala, seja feita a sua vontade. E foi esse nível de maturidade que você estava compartilhando com a gente hoje, veio muito na minha cabeça literalmente o que Cristo viveu na cruz. E foi, a vontade dele não era estar na cruz. Ele Lógico estava que no não. maior sofrimento, ele estava Boa. no momento de maior desconforto, de maior dor. E a gente acha que viver com Cristo, crescer em maturidade, vai ser sempre estar vivendo em conforto. Vai ser uma evolução assim muito tranquila. A gente se engana que não vai ter renúncia, ou que a renúncia vai ser uma coisa muito fácil, porque a gente tem o Espírito Santo vivendo dentro da gente. Mas não é sobre isso. É aprofundar no entendimento do que é a vontade de Deus e, a partir do momento que você tem esse entendimento, mesmo sem a vontade, você vai lá e você obedece. E aí que você entende que verdadeiramente você está amadurecendo. Então, Isso. isso para mim foi o que ficou mais forte sobre. Mas é muita coisa. Se alguém quiser mandar a transcrição toda no grupo só para eu rever tudo, eu já anotei muita coisa, mas não. Eu acho que a gente precisa revisitar tudo de hoje. Isso aí. Próximo. Tem um outro Mas, comentário que eu queria fazer a respeito do Ô, texto a Furão, respeito da criança. É que eu já tinha falado, terminando, é, perdão. É que aquele trecho bíblico onde fala que a criança, o herdeiro enquanto é jovem, enquanto o é menino, criança, não difere em nada do escravo o ou do herdeiro quando é servo, menino. o herdeiro quando é menino. Isso. Cara, eu acho que uma das coisas legais a respeito disso é entender o tempo do que é aprendido. Assim, o que ela aprende a fazer, idealmente, é justamente obedecer, né? A criança, primeira coisa que a criança precisa aprender é obedecer. A gente, ao longo da vida, vai aprender a obedecer em outros níveis, e aí, quando a gente fala até de Jesus, o Getsemane, ali é um nível de obediência muito, muito elevado em termos de espiritualidade. Você conhecer e descobrir uma vontade do Senhor que tá falando, ó, vai lá e sobe a cruz, é uma vontade difícil de você receber, difícil de você ir, mais difícil. Boa. Entrou na ponte. Tá que nem eu com o Edu na viagem. Entra numa ponte e cai o sinal da Starlink. Fala, meu Deus. Aí o Edu fica zoando, fala assim, o Elon Musk não resolveu isso aí de passar em ponte, não passa por quando tem pelo concreto. Fala, Douglas. na realidade são duas observações.
A primeira, quando fala muito da questão de leite, existe algo no leite ainda que ainda se torna ele um pouquinho mais fraco, tá? O Edson falou de colostro. O colostro é o primeiro leite ali após o nascimento, né? E logo depois, em seguida, vem o leite. E do leite ainda tem algo que é muito mais fraco, que é o soro. O soro é extraído ali do leite também, que é um outro tipo de processo que ele precisa ser coalhado e tudo, e resta só o soro. O soro, o soro ele é muito ralo, muito fraco, ele é substancial literalmente, só de momento. Então a gente tem que tomar muito cuidado para saber se realmente a gente está tomando leite ou é soro, né? Então, quando a gente acha que a gente ainda é menino, talvez a gente ainda está continuando como menino, porque não é leite que a gente está recebendo, é o sorinho ali ainda, tá? E ele não vai nem te alimentar como leite, literalmente. E para mim, outra frase que ficou marcada aqui foi a questão da transformação, tá? Transformar promessa em manifestação. Então, assim, como é que a gente está transformando as promessas nossas? Será se elas realmente estão sendo manifestadas em nossa vida? Aí eu linkei isso com Jeremias 29, 11, 13. Foi literalmente isso. A gente não tem orado, a gente não tem clamado ao Senhor como devia, para que isso realmente se torne, tá? Uma manifestação em nossas vidas. Então a gente tem que pensar muito bem sobre isso. Questão de crescimento hoje ele envolve muita oração, tá? Inclusive é uma das matérias que eu estou vendo agora, e a gente tem que orar mais, a gente tem que buscar mais a presença do Senhor. Tá? As escrituras vão falar isso. O Bruno hoje ele foi literalmente muito usado nesse capítulo para nos ensinar isso aí. Se eu não me engano, Bruno, eu acho que você já tinha comentado sobre algumas coisas relacionadas a isso aqui lá na NE, tá dando uma pincelada nisso aqui, né? Quando você foi falando, foi me voltando a memória aqui. Então, assim, a gente tem que aprender. E a palavra ela vai se renovando. Lembrei do que ele tinha falado, mas agora vocês me perguntam, eu já tinha praticado alguma coisa disso? Não, tá? Então ele vem falando aqui a mesma coisa sobre a questão do conhecimento. Às vezes a gente só tem o conhecimento, mas a gente não coloca ele em prática. Então o que que a gente está fazendo com esse nível de conhecimento nosso? Foi algo que marcou muito aqui para mim, nessa parte. Era isso aí que eu tinha para contribuir com vocês. Que bênção, né? Como que tá sendo, Edu? O Clube do Livro tá gostando? Dá a sua visão aí. Só porrada atrás de porrada. Apanhando toda vez. É basicamente isso. Mas tá bom demais. Aprendendo, né? Tem que eu não sei nada. Sei de A. Que Aprendendo. benção. Carol, comenta aí, minha amiga. Tô cuidando do seu príncipe aqui, tá? Tá bem cuidado, Ai, tá bom? muito obrigada. Olha, está sendo um momento de transformação. Eu não tenho uma dificuldade de acordar cedo, porque na minha rotina eu já acordava muito cedo para cuidar dos meus cachorros, né? Então, o acordar não está sendo problema. Mas olha, é cada tapa na cara que a gente leva aqui de acorda, né? Porque eu e o Edu temos o hábito da leitura, de fazer um devocional todos os dias de manhã, mas muitas vezes a gente não está acordado para a palavra. A gente faz meio que no automático. E vir aqui nesses 3 dias traz essa abertura de consciência, porque a gente começa a ouvir o que o outro está aprendendo também. E a gente começa a refletir, cara, será que eu estou vivendo no automático em todas as coisas? Será que eu realmente não estou absorvendo e vivendo essa palavra? Né? Então, os tapas na cara estão muito bons. Muito obrigada. Amém. Fico feliz. Um tapa em amor, né? Deus, ele nos ama tanto que criou esse ambiente para nós aqui. Gente, eu quero agradecer vocês por esse tempo, e dizer que estou feliz de ver vocês aqui avançando junto, junto comigo em unidade. Então,
Eu sei que grandes coisas vão acontecer, que o Senhor vai te encontrar e eu tenho certeza que cada encontro nós temos sido mudados e moldados por Cristo, né? É sobre isso. Ele nos ama, por isso que ele está fazendo isso conosco. E aqui é um lugar que eu não sei te explicar, não, mas é bom, né? Então, vamos continuar até o Senhor tratar comigo. O dia que ele falar chega, eu paro, tá? Fica tranquilo. Que eu quero agradá-lo em todo momento e todo tempo. Eu amo mais o Senhor do que a sua vida, por isso que eu te amo. E o dia que eu te amar mais que Deus, eu comprometo o meu amor por vocês, tá bom? Vamos orar para a gente encerrar? Bora? Eu quero que. Bora, vou orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa manhã. Te agradecer, Pai, por esse sábado que o Senhor preparou para nós. Eu quero te agradecer pela vida de cada um. Renove as nossas forças. Resplandeça a sua luz sobre nós. Eu quero, Pai, dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero te agradecer pela vida do Douglas, do Marcos, Pai, do Edu, da Ana Paula, da Carol, do Edson, Pai, do Henrique, do Vinícius, da Luciana, do Vitor, da Bia, do Gabriel, do Júlio e do Genaro. E aqueles que estavam aqui, Vinícius, Bernardo e todos, Pai, que compõem esse grupo. Eu oro, Pai, para que o Senhor faça a sua vontade, Pai, em nossas vidas. Todos aqueles que não compareceram, que eles possam, de alguma maneira, ser afetados, Pai, por essa palavra. Assim como essa palavra, Pai, entrou no meu coração e sempre bate de forma colocada. E eu tenho certeza, Pai, que para alguns essa palavra é vacina, para outros, Pai, é de fato já estancando e resolvendo muitas coisas. Eu quero te agradecer, Pai, pela disposição de cada um, que o Senhor retribua, cada um, Pai, segundo aquilo que eles têm se colocado, Pai, diante de Ti para poder viver. Eu consagro a Ti a nossa volta, Pai, para São Paulo, que o Senhor guarde o nosso carro, guarde nossa vida, nossas vidas. Eu sei que nós viemos para cá em segurança e vamos voltar em segurança também. Obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo aqui. Obrigado, Pai, que independentemente de onde nós estaremos fazendo as mesmas coisas, Pai, porque eu tenho certeza, Pai, que, como eu falo, que é nas mesmas coisas que o Senhor se revela. Que o Senhor possa ser revelado em nós e através de nós nas mesmas coisas. Que nós aprendamos, Pai, ter constância e não começar e deixar pela metade as coisas. Eu te agradeço, Pai, que o seu Espírito continue ainda ministrando aos nossos corações. Nós queremos ser transformados, ministrados pelo seu Espírito. Nós queremos ainda muito mais. Muito mais. Nós queremos muito mais, Espírito Santo. Esse é o nosso pedido, a nossa oração aqui em comunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Gente, beijo no coração de vocês e nos vemos depois. Fui. Beijo, bom retorno aí para vocês. Amém.